Olá! Sejam todos muito bem-vindos à sala de aula do Viajando pela Fisiologia. De antemão, gostaria de dizer que é uma enorme alegria ter a sua companhia na sala de aula do Viajando pela Fisiologia. E hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante interessante, que é a prescrição do exercício para pessoas idosas. E antes de nós iniciarmos, eu gostaria de rapidamente me apresentar a você que não me conhece ainda. Eu sou o professor Fábio Seschini e sou formado em Educação Física pela FMU. Além disso, sou especialista em Fisiologia do Exercício aplicado ao envelhecimento pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, e também sou especialista em Ciências do Esporte pelo Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, ou Celafisques. Além disso, eu também sou mestre em Atividade Física, Nutrição e Saúde pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e sou doutorando do Programa de Educação Física da Universidade São Judas Tadeu. E trabalho há mais de 10 anos nos cursos de graduação em Educação Física, sendo responsável pelas disciplinas de Fisiologia Humana Geral, Fisiologia do Exercício e Exercício aplicado a grupos especiais. E também há mais de 12 anos trabalho nos cursos de pós-graduação em Educação Física pelo Brasil inteiro, especialmente nos cursos de pós-graduação da FMU, da Universidade Estácio de Sá, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e também no Centro de Pesquisa e Ensino do Hospital Israelita Albert Einstein. E sou o idealizador do Viajando pela Fisiologia. Então, muito prazer em conhecer você. Seja muito bem-vindo à sala de aula do Viajando pela Fisiologia. Tudo bem, o nosso bate-papo de hoje está associado à prescrição do exercício para idosos e, portanto, tem como objetivo discutir a questão você estar ou não preparado para assumir esta nova tendência mercadológica. E o primeiro ponto aqui da nossa discussão seria definir o que é envelhecimento. Então a primeira pergunta é: o que é envelhecimento? Se você fizer uma busca rápida na literatura internacional, você vai encontrar diversos autores definindo o que é envelhecimento, e essa é a definição que eu mais gosto, que vai dizer o seguinte: envelhecimento é a somatória de diversos processos biológicos que ocorrem com o passar do tempo e que levam à perda da capacidade de adaptação ao meio ambiente, levando então a alterações na capacidade funcional e, consequentemente, à morte. E, portanto, nesta definição, temos dois pontos extremamente interessantes. Primeiro ponto: muitas pessoas acreditam que o processo de envelhecimento ele se inicia apenas a partir dos 60 anos de idade. Mas a literatura já demonstrou que o processo de envelhecimento começa ainda em idades muito jovens. E, portanto, o processo de envelhecimento é a somatória de diversos fatores. Essa é a primeira questão. Segunda questão é que o processo de envelhecimento ele leva a consequências, e a principal consequência é uma redução da capacidade funcional do ser humano. E o que seria então capacidade funcional? Capacidade funcional nada mais é do que a capacidade que eu e você temos de desempenhar as tarefas do dia a dia de forma satisfatória. Então, por exemplo, se eu precisar subir ou descer escadas, eu consigo fazer isso de forma satisfatória. Se eu precisar caminhar até o mercado, eu consigo fazer isso de forma satisfatória. Portanto, a consequência do processo de envelhecimento está fortemente associado à redução da capacidade funcional do ser humano e, portanto, aumentando o risco de mortalidade. Seria importante lembrar também que, conceitualmente, nós podemos dizer que o envelhecimento ele é primário ou é secundário. E o que seria um envelhecimento primário? É a deterioração inevitável das estruturas e das funções celulares, independentemente da presença de doenças ou de fatores do meio ambiente. Portanto, o envelhecimento primário é o envelhecimento natural
em função das alterações genéticas das células humanas. Porém, este envelhecimento primário ele pode ser acelerado, e ele pode ser acelerado por fatores ligados à presença de doenças e também fatores ligados ao meio ambiente. E, portanto, esse processo de aceleração do envelhecimento é conhecido como envelhecimento secundário. Por exemplo, nós sabemos hoje que pessoas que não têm o hábito de praticar atividade física e exercício são pessoas que têm maior risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e doenças metabólicas e, portanto, são pessoas que passam boa parte do dia em atividades sedentárias, podendo então acelerar o processo degenerativo tanto na estrutura como na função celular. Portanto, o processo de envelhecimento, as alterações na capacidade funcional poderiam ser aceleradas a partir do momento que você esteja falando de pessoas que tenham doenças instaladas e pessoas que tenham também um comportamento sedentário bastante exacerbado. Nesse sentido, então, quando falamos das alterações com o processo de envelhecimento, vale a pena lembrar que a ciência já descobriu que entre 30 e 70 anos de idade vão ocorrer pelo menos 445 fatores que serão alterados no corpo humano e, portanto, são fatores celulares, fatores teciduais, fatores ligados a órgãos, fatores ligados a sistemas, que, portanto, está ligado à redução da capacidade funcional. Então, entre 30 e 70 anos, a velocidade desse processo degenerativo é por volta de 0,66% por ano. Portanto, o corpo humano ele é altamente atingido pelo processo de envelhecimento. Sem dúvida nenhuma, existem diversas alterações e um grupo de alterações extremamente importantes está nas variáveis de aptidão física. E, portanto, o que eu posso esperar com o processo de envelhecimento em termos das variáveis de aptidão física? Eu posso esperar alterações de composição corporal, como, por exemplo, redução da massa muscular, aumento do tecido gorduroso, principalmente na região intraabdominal, diminuição da densidade mineral óssea, que são variáveis de composição corporal. Assim como eu posso esperar alterações importantes em variáveis antropométricas, como, por exemplo, o aumento do peso corporal total ou diminuição do peso corporal total, eu posso esperar uma diminuição importante na flexibilidade, no equilíbrio estático, assim como no equilíbrio dinâmico, alterações a nível de variáveis neuromusculares, como, por exemplo, força muscular, potência muscular e endurance, o que obrigatoriamente altera a capacidade de coordenação e, portanto, alterando também a capacidade aeróbica, que está ligado à potência aeróbica e também à agilidade. Portanto, o que nós podemos esperar com o processo de envelhecimento? Que a pessoa tenha redução importante de massa óssea e massa muscular, aumento importante da massa gorda, uma redução importante do equilíbrio estático e dinâmico, uma redução bastante efetiva do ponto de vista de força, potência e endurance muscular e também uma diminuição importante da capacidade aeróbica. E, portanto, como essas variáveis são preditoras de capacidade funcional, uma vez que eu tenho todas essas alterações acontecendo ao mesmo tempo no idoso, eu passo então a ter uma condição de alteração dessa capacidade funcional. Portanto, é em função das mudanças na aptidão física que surgem então as famosas síndromes geriátricas e, sem dúvida nenhuma, uma das principais síndromes geriátricas é a famosa sarcopenia obesogênica. E, portanto, o que é sarcopenia obesogênica? Nada mais é do que a união entre as alterações, principalmente na função neuromuscular, que está associada, então, à redução da massa muscular e, consequentemente, de força, e um aumento dos indicadores de gordura corporal, onde o peso corporal total pode ser aumentado em função de um aumento importante da gordura, gerando então a famosa sarcopenia
obesogênica. E quais são as consequências da sarcopenia obesogênica? Então veja, você vai ter um indivíduo que tem menos força, menos potência e menos endurance muscular e tem muito mais peso para carregar. E, portanto, uma das consequências diretas da sarcopenia obesogênica é, sem dúvida nenhuma, a pessoa ter maior tendência a passar a maior parte do dia em atividades sedentárias, como, por exemplo, ficar sentado no sofá, e obrigatoriamente isso leva a consequências bastante graves, que seria então uma diminuição da autonomia funcional do ser humano. Por outro lado, o excesso de gordura corporal está ligado então a um tecido adiposo produzindo então adipocinas inflamatórias, e essas adipocinas inflamatórias estão ligadas a diversas alterações, como por exemplo, alterações na resistência à insulina, alterações no metabolismo da glicose, resultando então ao longo do tempo em maior chance de desenvolvimento de diabetes tipo 2, síndrome metabólica e também alterações cardiovasculares. Portanto, se nós formos imaginar, então, uma sequência de eventos no processo do envelhecimento, você teria, então, os fatores de risco modificáveis e não modificáveis, que seria, então, o envelhecimento primário e secundário, alterando variáveis fisiológicas, alterando variáveis de aptidão física, resultando, então, numa capacidade funcional reduzida. E, portanto, pessoas que têm, então, capacidade funcional reduzida são pessoas que têm maior tendência a atividades mais sedentárias e maior tendência justamente a não se envolver em atividades motoras. E qual que é o resultado disso? É que isso leva a médio e longo prazo a uma diminuição importante nos indicadores de qualidade de vida, aumenta em muitas vezes o risco de desenvolvimento de doenças cardiometabólicas ou risco de agravo de doenças cardiometabólicas, em caso de idosos que já têm as doenças instaladas, obrigatoriamente leva a alterações psicológicas, a alterações sociais, impactando então a longevidade, que é o tempo de vida do ser humano. Portanto, o que isso significa? Que nós temos uma variável principal quando falamos de idoso, que são os indicadores de capacidade funcional. E, portanto, quem são os idosos que têm uma boa capacidade funcional? Aqueles idosos que têm maiores níveis de força muscular, potência muscular, capacidade aeróbica, os idosos que têm maior condição de coordenação motora, de equilíbrio, são os idosos que têm maior capacidade funcional. Portanto, parece que aumentar a capacidade funcional está ligado a maior qualidade de vida e também está ligado obrigatoriamente a maior tempo de vida, reduzindo então o risco de mortalidade. Nesse sentido, então, o que nós podemos ver aqui? Aqui nós temos então o percentual de funcionalidade dos sistemas biológicos do corpo humano, e aqui nós temos a idade cronológica, portanto demonstrando ao longo da vida, e aqui em amarelo nós temos uma pessoa que passa pelo processo de envelhecimento, mas sem se envolver regularmente em programas de exercício. Enquanto que em verdinho você tem um indivíduo que vai passar pelo processo de envelhecimento, porém se envolvendo em programas de exercício. O que nós percebemos aqui? E obrigatoriamente um sujeito idoso, por exemplo, de 60 anos, que se envolve em programas de exercício, a capacidade funcional dele é muito similar a um adulto de 40 anos que não faz exercício. E, portanto, o que isso significa? Que a prática regular de exercício tem papel essencial na melhora da capacidade funcional das pessoas, levando, então, a uma melhora das condições de funcionalidade. Por isso que quando, por exemplo, nós fazemos avaliação física na academia, e você tem lá um indivíduo iniciante sedentário de 40 anos de idade que faz, por exemplo, um teste de força. E se nesse teste de força a classificação for muito ruim,
essa classificação, esse valor de classificação do muito ruim aos 40 anos de idade é uma classificação boa para uma pessoa de 60 anos de idade. Então, o que você conclui? Que um idoso que faz exercício, ele pode apresentar respostas de capacidade funcional similares às respostas de capacidade funcional de um indivíduo 20 anos mais novo, porém sedentário. Então, por que isso é importante? Porque agora eu quero te mostrar 3 fenômenos que estão acontecendo no Brasil bem debaixo do nosso nariz. E, portanto, isso começa a explicar, então, por que você tem que se preparar melhor para trabalhar com a população idosa. Então, quais são esses 3 fenômenos que estão acontecendo debaixo do nosso nariz no Brasil? O primeiro fenômeno é que o número de idosos no Brasil está aumentando numa velocidade assustadora. O segundo fenômeno é que os idosos estão vivendo por mais tempo. E um terceiro fenômeno é que a população idosa é o grupo populacional de maior risco para o desenvolvimento e agravos de doenças crônicas. Então, eu gostaria de mostrar rapidamente alguns dados importantes para vocês. Esse slide aqui é a projeção do crescimento da população idosa no Brasil, segundo os dados do IBGE. E o que nós vemos aqui? Que no ano de 2010 tinham 19 milhões de pessoas com 60 ou mais anos no Brasil. Para o ano de 2020 já ocorreu um aumento de aproximadamente 8 milhões de pessoas idosas no Brasil. E o que esperar então para um futuro muito próximo no ano de 2030? Que comparado a 2010, o número de pessoas idosas no Brasil vai dobrar. É isso mesmo, você não ouviu errado. Em 2030, nós teremos no Brasil o dobro de pessoas idosas em comparação ao ano de 2010. E em 2040, nós vamos ter quase 2 vezes mais idosos no Brasil em relação à quantidade de idosos no ano de 2010. Então, o que isso mostra? Isso mostra que a população brasileira está envelhecendo e, portanto, se você observar agora essa figura mostra o número de homens e o número de mulheres que tem hoje no Brasil mais de 60 anos de idade. Portanto, se o ponto de corte aqui para envelhecimento são 60 anos, o que nós percebemos é que em 2010 nós tínhamos aqui por volta de 700 mil homens no Brasil na faixa etária de 60 anos e muito próximo a 1 milhão no caso de mulheres. Agora, olha que interessante, observa essa parte aqui que eu vou mostrar a mesma figura, só que agora para o ano de 2030. Então, olha o que aconteceu aqui, ó. A quantidade de pessoas acima de 60 anos no Brasil, no caso das mulheres, vai para próximo a 1,5 milhão de pessoas e para homens também próximo a 1,5 milhão de pessoas. E outro detalhe interessante, repare que a maior parte da população brasileira obrigatoriamente está numa faixa etária intermediária, ou seja, que por volta de 40, 50 anos, e portanto essas pessoas estão chegando na fase da terceira idade. Então a conclusão é muito simples. O Brasil está se tornando um país com uma grande quantidade de pessoas idosas. E não apenas. Essas pessoas idosas estão vivendo cada vez mais anos. Então, você tem aqui a expectativa de vida, tanto para mulheres como para homens, de acordo com as capitais do Brasil. E o que nós vemos hoje é que, por exemplo, para todas as capitais brasileiras, no caso de mulheres, a expectativa de vida está acima de 74 anos. E no caso dos homens, a expectativa de vida está acima de 66 anos. E qual seria a expectativa de vida média, considerando homens e mulheres juntos? Ao redor de 75 anos de idade. E por que nós estamos vivendo mais? Isso se deve a vários fatores, como, por exemplo, o aumento da tecnologia em termos de exames de diagnóstico, em termos de tratamento, em termos de medicamentos, em termos de mudanças nas variáveis de estilo de vida, como, por exemplo, melhorar a alimentação,
como, por exemplo, fazer mais exercício. E um dado interessante é que, além de estarmos vivendo mais, o grupo de idosos aqui no Brasil é o grupo onde tem a maior quantidade de pessoas com hipertensão arterial. Então, por exemplo, aqui o grupo de idosos, é comum você encontrar idosos com hipertensão arterial, enquanto que em faixas etárias menores é menos comum você encontrar pessoas jovens com hipertensão arterial. E, interessantemente, o mesmo acontecendo quando falamos de diabetes. Nenhuma faixa etária é mais comum encontrar diabetes do que na faixa etária de pessoas idosas. Então, veja, o Brasil está envelhecendo, as pessoas estão vivendo mais e estão vivendo mais tempo sendo portadoras de doenças cardiometabólicas. E, portanto, a pergunta seria: nós temos que nos preparar para melhorar a vida dos idosos. Por quê? Porque a população brasileira está envelhecendo, estamos vivendo mais tempo e estamos vivendo mais tempo tendo doenças cardiometabólicas instaladas. Então a pergunta seria: quais seriam então as estratégias prioritárias para poder melhorar a vida dos idosos no Brasil? Seria o uso de fármacos? Seria o uso de estratégias nutricionais? Seria o uso de estratégias alternativas? Seria o estímulo e a prática regular de exercício? Então, sem dúvida nenhuma, se você consultar as informações da literatura nacional e internacional, a prioridade para melhorar a vida dos idosos é aumentar a capacidade funcional. E para aumentar a capacidade funcional, eu preciso aumentar a força muscular, eu preciso aumentar a potência muscular, eu preciso melhorar o equilíbrio do idoso, eu preciso melhorar a mobilidade do idoso, eu preciso aumentar a capacidade aeróbica do idoso. E, portanto, se nós imaginarmos aqui a American Heart Association, em seu último posicionamento oficial, que foi publicado na Circulation, as maiores revistas internacionais da nossa área. Então, o último posicionamento da American Heart Association, avaliando as prioridades em relação às terapias orientadas para idosos com doenças cardiovasculares, mostrou exatamente o seguinte: que a prioridade em idosos com doenças cardiovasculares é melhorar a capacidade funcional. Então, por exemplo, nesta parte do texto aqui, está dizendo que a prática regular de exercício continua sendo a terapia primária para aumentar a capacidade funcional. O que isso significa? Significa que para aumentar a capacidade funcional não é com remédio, não são com terapias alternativas, não são com terapias nutricionais, e sim com a prática de exercício, e que dentre os modelos de exercícios mais recomendados estão os modelos aeróbicos e também o treinamento de força muscular, e que, portanto, isso passa a ser importante não apenas para a melhora da capacidade funcional, mas também para melhorar as atividades da vida diária dos idosos, com o objetivo de promoverem maior independência funcional e também maior qualidade de vida. Então é óbvio que um idoso que tem uma condição funcional muito baixa, ele tem um alto índice de fragilidade. E um alto índice de fragilidade, esse idoso não quer sair de casa. Por quê? Porque sair de casa significa caminhar. E para caminhar é necessário ter força, é necessário ter equilíbrio. Porque se não tiver força, não tiver potência e equilíbrio, a capacidade de caminhada ela fica prejudicada. Então, qual que é a terapia primária segundo a American Heart Association? É utilizar os programas de exercício aeróbico, programas de exercício resistido, com o objetivo de aumentar a capacidade funcional. E qual seria, então, a prioridade para a Organização Mundial de Saúde? Recentemente, a Organização Mundial da Saúde editou um documento chamado Guia de Cuidados Integrados para Pessoas Idosas,
orientações comunitárias para intervir no declínio da capacidade funcional. E o que a Organização Mundial da Saúde sugere? A recomendação número 1, para diminuir a redução da mobilidade, ou seja, para eu diminuir os efeitos deletérios do envelhecimento na mobilidade, a recomendação número 1 é a prática regular de exercício multimodal. E o que seria exercício multimodal? Exercício multimodal é quando nós utilizamos com o nosso aluno diferentes modelos de exercício. Então, a Organização Mundial da Saúde diz que, para aumentar a mobilidade dos idosos, são necessários programas de exercício resistido com intensidades progressivas, programas de exercícios aeróbicos, programas de exercícios que tenham como objetivo o aumento da flexibilidade, o aumento do equilíbrio e, portanto, eu devo obrigatoriamente com o meu idoso fazer treinamento resistido, fazer treinamento aeróbico, fazer treinamento de flexibilidade e fazer treinamento de equilíbrio. Então, isso é exercício multimodal. São modelos de exercício onde eu consiga melhorar diversas variáveis. E aqui, na continuação das recomendações, mostra o seguinte, olha, como prevenir o risco de quedas em idosos, já que o risco de queda ele aumenta à medida que o idoso perde capacidade funcional. E aqui está a descrição da recomendação. E o que a recomendação fala? Exercício multimodal, exercícios resistidos, exercício de flexibilidade, exercício de equilíbrio, são modelos de exercício que vão me permitir melhorar a capacidade funcional e, consequentemente, minimizar o risco de quedas. Portanto, veja, a American Heart Association e a Organização Mundial da Saúde, eles concordam que os modelos de exercício multimodais são essenciais e são prioridades para o aumento da capacidade funcional de idosos. E o Colégio Americano de Medicina do Esporte? O Colégio Americano de Medicina do Esporte, no seu último posicionamento oficial sobre a prescrição de exercício e atividade física para pessoas idosas, também coloca que todos os idosos devem praticar exercício aeróbico, exercício de força muscular, exercício de flexibilidade e também exercício de equilíbrio. Então, veja, 3 instituições internacionais de renome altamente qualificado no mundo, atestando que idosos, para a melhora da capacidade funcional e, consequentemente, dos indicadores de qualidade de vida, devem obrigatoriamente se envolver em programas de exercício multimodal. E a pergunta é, por quê? Porque a partir do momento que eu, então, trabalho com o meu idoso, exercício resistido, exercício aeróbico, exercício de flexibilidade, exercício de equilíbrio, eu consigo, em termos de benefícios, ter muitos benefícios com o meu aluno idoso. Então, por exemplo, eu consigo diminuir a fragilidade desse idoso, consigo minimizar os riscos de queda e, consequentemente, minimizar os riscos de mortalidade. Com o programa de exercício multimodal, eu consigo aumentar a força muscular, aumentar a capacidade aeróbica, aumentar o equilíbrio. E por que tudo isso é importante? Porque isso diminui as dificuldades e as barreiras para que o idoso possa fazer atividades motoras no seu dia a dia. Isso diminui o risco de desenvolvimento e de agravos de doenças cardiometabólicas. Isso diminui o risco de incapacidade funcional nos idosos. Isso aumenta os indicadores de aptidão física, de saúde e qualidade de vida dos idosos. Isso faz com que os gastos financeiros com saúde, com remédio, diminua, assim como aumente a percepção de bem-estar e felicidade. Portanto, praticar exercício em idosos é essencial para a saúde, para a qualidade de vida e para a capacidade funcional. Então, eu gostaria rapidamente de mostrar algumas evidências científicas atestando exatamente isso que eu estou falando. Então, por exemplo, esse trabalho aqui,
que foi publicado numa das melhores revistas científicas da nossa área, que é um trabalho bastante recente, avaliou a efetividade de um programa de exercício multimodal nos indicadores de capacidade funcional de idosos frágeis. E, portanto, esse estudo, que foi um estudo de meta-análise, e o que é um estudo de meta-análise? É um estudo de revisão sistemática da literatura que faz, a partir dos melhores estudos da área, uma análise estatística para tentar identificar uma tendência sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, os autores selecionaram 373 trabalhos que avaliaram o impacto do exercício multimodal em idosos, e esses trabalhos passaram por uma rigorosa revisão metodológica e sobraram 15 trabalhos que tinham mais alto rigor metodológico. O que eles mostraram? Mostraram o seguinte, que idosos que se envolvem em programas de treinamento multimodal têm um aumento significativo da força muscular de membro inferior. E esta força muscular de membro inferior, ela é aumentada significativamente tanto em programas de curta duração, que são programas de menos de 12 semanas, como em programas de exercício de longa duração, que são programas que têm, em geral, mais de 12 semanas. E aqui um dado interessante. Aqui mostra o efeito do treinamento ou do exercício multimodal na velocidade de caminhada dos idosos. E o que mostra os trabalhos que avaliaram isso daqui? Mostra que idosos que obrigatoriamente fazem o treinamento multimodal, que eles conseguem melhorar a velocidade de caminhada. E por que isso é importante? Porque sabe quais são um dos 3 critérios que determina se o idoso tem ou não sarcopenia? Os critérios são força de pressão manual, condição de massa muscular em termos de composição corporal e velocidade de caminhada. Então, por exemplo, idosos que não conseguem sustentar uma caminhada acima de 3,6 km por hora, isso é indicativo de baixa quantidade de massa muscular, o que, portanto, cria impacto negativo na velocidade de caminhada. Então, a melhora da velocidade de caminhada é um fator de proteção contra a sarcopenia, por exemplo. Esse outro dado aqui mostra o tempo realizado no teste Time Up and Go, que significa um teste de mobilidade. E o que os dados da ciência mostram? Que idosos que praticam exercício multimodal, existe melhora significativa na mobilidade deste idoso. Portanto, esse trabalho aqui acabou concluindo: praticar exercício multimodal é muito efetivo na melhora dos indicadores de capacidade funcional, minimizando os efeitos de fragilidade. E que, portanto, praticar exercício multimodal é essencial na melhora dos indicadores de capacidade funcional. Esse outro trabalho aqui também, publicado recentemente, numa das melhores revistas científicas que falam da questão do exercício do idoso, avaliou o impacto de 12 meses de exercício resistido e aeróbico em indicadores de qualidade, quantidade e função do músculo esquelético em idosos fragilizados. E, portanto, esse trabalho aqui, ele usou então 17 idosos com idade média de 78 anos de idade, idosos que precisavam de um cuidador, portanto de suporte para as atividades da vida diária, e passaram por um programa de reabilitação. E qual que era esse programa de reabilitação? 2 vezes por semana, prática de exercício multimodal durante 12 meses. E quais eram os exercícios? Exercícios básicos, porém no formato resistido, exercícios resistidos em aparelhos, então eram por volta de 20 e 25 minutos de exercício resistido, 8 exercícios para grandes grupos musculares, 3 séries por exercício, 40% de 1 RM, ou entre 11 e 12 pontos na escala de percepção subjetiva de esforço. E mais 20 minutos de exercício aeróbico numa intensidade moderada. E o que os pesquisadores encontraram? E depois de 12 meses, houve aumento significativo nos indicadores de força muscular de membro inferior, houve melhora
na capacidade de sentar e levantar da cadeira, houve melhora significativa na velocidade de caminhada e também houve melhora significativa em indicadores de agilidade. Então, todos esses são indicadores de capacidade funcional, mostrando que 2 vezes por semana um programa multimodal de exercício é capaz de mudar indicadores de capacidade funcional. Mas, sem dúvida nenhuma, o melhor desse trabalho é exatamente o seguinte. Aqui nós temos dados de composição corporal envolvendo a espessura muscular. E mostrou exatamente o seguinte, que para o músculo reto femoral e para a coxa, houve aumento significativo na espessura muscular. Então, o que significa isso? Que houve hipertrofia muscular. Portanto, se sarcopenia significa redução da massa muscular, a prática regular de exercício multimodal 2 vezes por semana é capaz de reverter e de minimizar os efeitos da sarcopenia. Então, esse trabalho aqui acabou concluindo que 12 meses de exercício multimodal melhorou significativamente os indicadores de capacidade funcional em idosos fragilizados. Esse outro trabalho aqui avaliou o efeito de 8 semanas do exercício resistido nas variáveis metabólicas de pessoas idosas. Então, os pesquisadores selecionaram 21 idosos com idade média de 71 anos, com baixo nível de atividade física diário, e separaram esses idosos em 2 grupos, um grupo controle, um grupo experimental, sendo que o grupo experimental fez treinamento resistido 3 vezes por semana, ao longo de 8 semanas. E eram 8 exercícios para grandes grupos musculares, com uma carga suficiente para fazer entre 10 e 12 repetições e representando entre 75% e 80% de um RM. E o que os pesquisadores encontraram? Olha que interessante. O grupo controle que não treinou não perdeu, mas também não ganhou massa muscular. Enquanto que o grupo que treinou, em 8 semanas, houve aumento da quantidade de massa muscular em quilogramas. E olha aqui, ó, a área de secção transversa da coxa em centímetros cúbicos. Houve aumento significativo da área da coxa no grupo que treinou. E no grupo que não treinou, não houve alteração significativa. Então, esses dados mostram que em 8 semanas, com um programa bem estruturado de treinamento resistido, é possível aumentar a massa muscular em pessoas idosas. E o mais interessante, por aumentar massa muscular, então significa que a quantidade de glicose circulando no sangue também diminuiu após 8 semanas, porque é lógico, se aumentou massa muscular em função do processo de treinamento, então esse músculo tem que consumir mais glicose. Se esse músculo consome mais glicose, então diminui a quantidade de glicose no sangue, sendo então um ponto positivo em relação, por exemplo, a um fator de proteção contra a diabetes. Então, esse trabalho ele acabou concluindo que o aumento da massa muscular, o aumento do nível contrátil do músculo, levou então a um aumento da capacidade desse músculo de captação e consumo de glicose. Esse outro trabalho aqui, também muito recente, agora falando do treinamento intervalado de alta intensidade, mostrando o impacto do treinamento intervalado de alta intensidade na melhora das variáveis cardíacas em pessoas idosas. Portanto, esse trabalho aqui selecionou então 31 mulheres entre 55 e 79 anos, todas sedentárias, não fumantes e que não tinham nenhuma contraindicação para praticar exercícios de maior intensidade. Qual foi o modelo de exercício? Foram 2 modelos de exercício, um protocolo HIIT convencional para idosos e um trabalho aeróbico moderado contínuo. E qual foi o protocolo de treinamento HIIT?
4 vezes na semana, durante 8 semanas, na bicicleta ergométrica, realizando então 4 séries de 4 minutos com intensidade entre 85% e 95% da frequência de pico, intercalando com uma pausa ativa de 3 minutos com intensidade variando entre 65% e 75% da frequência cardíaca máxima. E o grupo que fez o treino aeróbico convencional, 4 vezes na semana, também durante 8 semanas, na bicicleta ergométrica, 32 minutos de trabalho aeróbico contínuo entre 65% e 75% da frequência máxima. E o que os pesquisadores encontraram? Em termos de aumento de consumo de oxigênio de pico, somente os idosos que praticaram o treinamento HIIT apresentaram um aumento significativo. O mesmo acontecendo para o volume de ejeção cardíaco, onde houve aumento significativo somente no grupo HIIT. E o índice OMA, que é o índice de resistência à insulina. Somente o grupo de treinamento HIIT conseguiu diminuir significativamente o índice OMA. Portanto, esse trabalho concluiu que idosos que praticam treinamento HIIT na bicicleta ergométrica, eles têm mais benefícios na função aeróbica e também na relação de captação de glicose por esse músculo quando comparado aos modelos tradicionais. Então é isso mesmo. O idoso ele pode fazer treinamento HIIT. Então, o que a literatura está nos dizendo? Que a prática de exercício multimodal é essencial na melhora dos indicadores de capacidade funcional nos idosos. E que, portanto, quais seriam então as prioridades no indivíduo idoso? Primeira prioridade, treinamento resistido. O treinamento resistido é a primeira prioridade quando você for trabalhar com indivíduos idosos. A segunda prioridade seria melhorar o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. E, portanto, essas duas variáveis melhoradas, isso leva então a uma diminuição do risco de quedas e diminuição do risco de fraturas em idosos. E, portanto, o exercício aeróbico ele seria somente a terceira prioridade, mas é muito comum hoje nas academias você entrar dentro das academias e ver os idosos trabalhando mais o exercício aeróbico do que o exercício resistido, mas o exercício resistido ele é prioridade. Então, uma coisa importante para todos vocês agora é que muitas pessoas acham que os idosos não estão dentro da academia. E, portanto, esses dados aqui, que são os dados da Associação Brasileira de Academia, mostram exatamente o seguinte, olha que interessante. O Brasil é o maior mercado de academia na América Latina. O Brasil só perde em termos de número de academias para os Estados Unidos. Hoje no Brasil existem mais de 33 mil academias, com mais de 8 milhões de alunos matriculados, movimentando ao redor de 2,5 bilhões de dólares por ano. E quer saber o mais legal disso? É que 30% desses 8 milhões de alunos são idosos. É isso mesmo, os idosos estão dentro das academias. E, portanto, esses idosos já representam 30% do número total de matriculados nas academias. E somente os idosos nas academias movimentam 600 milhões de dólares por ano. Tanto é verdade que hoje existem no Brasil academias que só atendem o público idoso. Então, por que isso é importante? Porque o idoso, se ele não receber uma orientação adequada, o idoso, se não receber uma recomendação adequada, um atendimento especial, os idosos saem da academia, que foi justamente o que mostrou esse trabalho publicado recentemente, os motivos pelos quais os idosos desistem de programas de exercício na academia. E olha que interessante. Aqui você tem os aspectos negativos, que fazem com que o idoso desista da academia. E sabe qual é um dos principais fatores? Está aqui, ó, suporte dos profissionais fraco. Ou seja, quando o idoso percebe que o suporte, a prescrição, a orientação de exercício que ele está recebendo é fraco, ele acaba desistindo da academia.
Agora olha aqui, ó, outro motivo porque o idoso deixa o programa de exercício na academia. Porque o programa de exercício que ele é orientado a fazer não é programa de exercício de acordo com as necessidades desse idoso. E, portanto, isso significa que quando o idoso percebe que o programa de exercício não está de acordo com aquilo que é a real condição dele, ele fica também bastante chateado com o profissional que prescreve o exercício, e aí esse indivíduo ele sai da academia. Agora, olha que interessante. Por que o idoso sai da academia, então? Por causa de uma orientação deficitária, por causa do entendimento que o programa de exercício que ele está fazendo não é o ideal para a condição dele, mas por que ele voltaria? Por que ele resolveria voltar para a academia? Se ele descobrir que o instrutor aumentou o seu nível de conhecimento, se o instrutor está muito mais informado para poder prescrever exercício de forma mais segura. E também se o idoso entender que o programa de exercício vai ter uma característica mais individualizada. Então, se o idoso entender que o instrutor se qualificou, que o instrutor consegue orientar programas de exercício de forma individualizada, o idoso volta para a academia. E por que isso é importante? Porque esse estudo aqui mostrou a importância do exercício ser supervisionado na melhora do equilíbrio e da força de pessoas idosas. Então, o que esse trabalho mostrou? Esse trabalho mostrou, através da análise de 11 trabalhos criteriosamente selecionados para esta meta-análise, mostrou que exercícios onde tem supervisão, tanto para equilíbrio estático e dinâmico, quanto para o aumento da força muscular, é muito mais efetivo comparado a programas sem supervisão. Em outras palavras, programas de exercícios supervisionados, muito bem prescritos, muito bem monitorados e organizados, aumenta mais o equilíbrio estático e dinâmico e a força muscular quando comparado a programas de exercício sem supervisão e sem a prescrição de forma adequada. Portanto, esse trabalho concluiu que programas de exercício supervisionados promovem resultados mais efetivos na força e no equilíbrio de idosos quando comparados a programas de exercício não supervisionados. Então, o que isso mostra? E nós precisamos aprender mais sobre a prescrição do exercício para idosos. E por que nós precisamos aprender mais? Porque no ano passado eu coordenei aqui em São Paulo, junto com o professor Ailton Figueira Júnior, um trabalho de larga escala nas academias de São Paulo, que tinha como objetivo verificar se os profissionais formados em educação física tinham conhecimento sobre as recomendações de exercício para pessoas idosas. E sabe o que nós descobrimos? Que de cada 10 profissionais formados, apenas um saberia dizer quais eram então as variáveis de prescrição e quais as recomendações de, por exemplo, de exercício aeróbico para idosos. E que à medida que esse profissional se envolve então em cursos de formação profissional, de atualização profissional, é que o nível de conhecimento dele sobre prescrição do exercício para idosos aumentava 3 vezes mais em comparação àqueles profissionais que não se envolviam em cursos de atualização profissional. Portanto, você não pode ficar de fora desse mercado. Esse mercado ele é muito promissor. E você só vai ficar de fora desse mercado se você quiser realmente perder muito dinheiro. Por quê? Porque olha que interessante, vamos voltar a esse slide aqui, que é o slide dos dados da Associação Brasileira de Academias, que mostrou o seguinte, que o Brasil é o segundo maior mercado de academias do mundo, o Brasil tem 8 milhões de alunos matriculados, desses 8 milhões, 30% dos alunos matriculados são idosos, somente os idosos movimentam 600 milhões de dólares por ano. Agora olha a continuidade aqui das informações. A previsão para 2030
é que o número de idosos na academia suba de 30% para 42%. E os idosos que hoje movimentam aproximadamente 600 milhões de dólares por ano, em 2030 vão passar a movimentar quase 1 bilhão de dólares por ano. Então os idosos já estão dentro da academia. E o número de idosos nas academias vai aumentar de forma exponencial. Portanto, eu tenho uma pergunta para você. Você que está nessa aula comigo agora, você está preparado para entrar nesse mercado? Você está preparado para prescrever exercício para pessoas idosas de forma segura, de forma efetiva? Portanto, eu gostaria que você respondesse agora, não para mim, mas para você mesmo, algumas perguntas. E a primeira pergunta seria: para prescrever exercício de forma adequada e segura para pessoas idosas, eu preciso primeiro entender qual é o impacto do envelhecimento nas variáveis de aptidão física e, consequentemente, o impacto na capacidade funcional dos idosos. Então a pergunta seria: você conhece as principais alterações na aptidão física e na capacidade funcional que ocorrem com o processo de envelhecimento? E você sabe qual é o impacto direto dessas alterações na vida dos idosos? Você conhece os principais benefícios da prática regular de exercício aeróbico, exercício resistido, exercício de flexibilidade, exercício de equilíbrio, exercício de agilidade e exercício de mobilidade para idosos? Você conhece as recomendações mundiais para a prescrição de exercício aeróbico, exercício resistido, exercício de flexibilidade, de equilíbrio e de agilidade e também de mobilidade para idosos? Mas você conhece quais são as contraindicações para a prática de exercício em pessoas idosas? A quinta pergunta: você conhece quais são os cuidados que devem ser observados pelo profissional de educação física na prescrição e na execução de sessões de exercício para idosos que tenham diabetes, ou idosos que sejam obesos, ou idosos hipertensos, ou com artrite e artrose? Você quer aumentar os seus rendimentos prescrevendo exercício para idosos e fazer parte desse mercado? Então veja, se você respondeu sim para todas essas perguntas, então eu tenho certeza absoluta que você presta um serviço de qualidade, de excelência para os idosos. Se você respondeu sim para todas as perguntas, eu tenho certeza absoluta que você prescreve exercício de forma efetiva e de forma segura para os idosos. Então, parabéns! Agora, por outro lado, se você respondeu não para uma ou mais das 6 perguntas que eu te fiz, sabe o que isso significa então? Significa que você precisa aumentar o seu conhecimento sobre a prescrição de exercício para pessoas idosas, para que você possa prestar um serviço de excelência, um serviço de altíssima qualidade e de altíssima segurança. Por isso, que eu gostaria de apresentar a você agora o curso online do Viajando pela Fisiologia, prescrição de exercício para idosos, baseado em evidências científicas, que é um curso 100% online, um curso com certificado de 15 horas aulas. E esse curso ele é dividido em 11 módulos. E o que você vai aprender nesses 11 módulos? Bom, o módulo número 1, ele fala um pouquinho dos conceitos e das terminologias da área do envelhecimento do exercício. Então você vai entender um pouco mais profundamente o que significa envelhecer, por que o ser humano envelhece, você vai entender um pouquinho mais o impacto do envelhecimento secundário no envelhecimento primário e, portanto, você vai se habituar às terminologias da área do envelhecimento para que você possa entender o impacto do envelhecimento nas variáveis de aptidão física, de capacidade funcional e também os benefícios de programas de exercício. No módulo número 2, você vai entender com um pouco mais de profundidade o que está acontecendo no Brasil em relação ao processo de envelhecimento.
E, portanto, você vai entender que para os próximos anos, o Brasil vai se tornar a 6ª nação do mundo com maior número de pessoas idosas. E, portanto, você não pode ficar de fora deste mercado. No módulo número 3, você vai aprender as alterações nas variáveis antropométricas, nas variáveis de composição corporal, nas variáveis metabólicas e também nas variáveis neuromotoras decorrentes do processo de envelhecimento. Você sabe quantos por cento a força muscular diminui por ano? Você sabe quantos por cento a capacidade aeróbica, o consumo de oxigênio diminui por ano? E, portanto, neste módulo você vai aprender mais profundamente quais variáveis da aptidão física são impactadas pelo processo de envelhecimento e ainda vai entender a velocidade com que essas variáveis são alteradas ao longo do tempo. No módulo número 4, você vai entender quais são as consequências diretas das alterações nas variáveis de aptidão física na capacidade funcional do ser humano. E, portanto, entendendo essa relação, vai ficar muito mais fácil você organizar programas de exercício para pessoas idosas. Nos módulos 5, 6 e 7, você vai aprender um pouco mais sobre os principais benefícios do exercício aeróbico, do exercício resistido e também do exercício combinado nas variáveis de aptidão física e, consequentemente, na capacidade funcional do idoso. Então, você vai aprender os principais benefícios do exercício multimodal para a melhora da capacidade funcional dos idosos. No módulo 8, nós iniciamos os módulos de prescrição do exercício, onde você vai aprender os princípios da prescrição do exercício, que são fatores importantes que todo profissional de educação física deve levar em consideração para tomar as decisões adequadas em relação à prescrição do exercício. Nos módulos 9 e 10, você vai aprender as recomendações mundiais para a prática de exercício multimodal em idosos. E essas recomendações são baseadas em anos e mais anos de estudos clínicos nessa área. Então, o que você vai aprender? Quais são os parâmetros para a prescrição do exercício aeróbico? Quais são os parâmetros para a prescrição do exercício resistido? Os parâmetros para a prescrição do exercício para melhora da flexibilidade, melhora do equilíbrio e também melhora da mobilidade e agilidade. Então aqui você vai aprender qual é o volume ideal de exercício. Aqui você vai aprender quais são as intensidades ideais de exercício, como controlar a intensidade do exercício em pessoas idosas. E no módulo 11, você vai receber orientações específicas para a prescrição do exercício em idosos que tenham obesidade, em idosos que tenham diagnóstico de hipertensão arterial, diagnóstico de diabetes tipo 2, diagnóstico de doenças reumatoides, diagnósticos de doenças pulmonares obstrutivas crônicas e também idosos com doença arterial periférica. Então, neste módulo, você vai entender os principais cuidados que devem ser observados na prescrição e na execução de exercício para idosos que tenham doenças crônicas degenerativas instaladas. Então, o que você recebe com esse curso? O que você ganha com esse curso? Então, o módulo 1 são conceitos e terminologias para você se familiarizar com a área do exercício de envelhecimento. O módulo 2, que fala da epidemiologia do envelhecimento no Brasil. O módulo 3, que são as principais alterações nos indicadores de aptidão física com envelhecimento. O módulo 4, as principais consequências das alterações na aptidão física na capacidade funcional do idoso. Os módulos 5, 6 e 7, que são os benefícios do exercício aeróbico resistido e combinado para idosos. O módulo 8, os princípios gerais para a prescrição do exercício. Os módulos 9 e 10, a prescrição do exercício para idosos, prescrição do exercício aeróbico resistido, de mobilidade, de agilidade, de equilíbrio, de flexibilidade. E o módulo número 11, as orientações para a prescrição do exercício em idosos com doenças crônicas degenerativas. E, portanto, são mais de 12 horas de videoaulas
e divididas em 11 módulos para você se especializar e aprender mais sobre exercício em idosos. E quanto que é esse curso? Quanto você teria que investir para ter acesso a todo esse material hoje? R$ 297, mas para você que está agora comigo nesta aula, você vai adquirir esses 11 módulos agora para aprender mais sobre a área da prescrição do exercício para idosos, com mais de 12 horas de videoaula por apenas R$ 167. São mais de 12 horas de videoaula para você aprender a prescrever exercício para pessoas idosas por apenas R$ 167. E ainda tem mais. Se você adquirir este curso até o final desta aula, mas é somente até o final desta aula, você ainda vai receber um bônus gratuito, que seria a palestra A Importância da Avaliação Física para a Prescrição do Exercício, que é uma palestra de 1h30, onde eu discuto com profundidade qual que é a real importância de realizar a avaliação física para a prescrição do exercício. E se você fosse adquirir esta palestra, somente esta palestra agora, você teria que investir R$ 57. Mas para quem adquirir o curso Prescrição do Exercício para Idosos, baseado em evidências científicas do Viajando pela Fisiologia até o final dessa aula, você vai levar esta palestra gratuitamente. E ainda tem mais. Você vai levar gratuitamente um e-book exclusivo do Viajando pela Fisiologia sobre prescrição do exercício para idosos, para você fazer consultas rápidas sempre que necessárias. Você poderia adquirir somente este e-book e você pagaria R$ 37. Mas para quem adquirir o curso completo de prescrição do exercício para idosos, você vai ganhar gratuitamente este e-book para fazer parte do seu aprendizado. E ainda, na área do aluno, você tem 31 artigos científicos para leitura adicional, que são artigos das melhores revistas científicas do mundo que falam sobre o assunto, que em geral são artigos que, se você quiser adquirir, você vai precisar pagar ao redor de $40. E, portanto, se você fosse pagar alguns desses artigos que são pagos, você teria que desembolsar R$ 997, mas você vai levar gratuitamente 31 artigos das melhores revistas internacionais sobre o assunto para você maximizar o seu aprendizado, mas é somente até o final desta aula. E ainda, você vai participar do Facebook secreto do Viajando pela Fisiologia, onde tem todo o material em vídeos, material em texto, artigos científicos adicionais para você poder aumentar o seu conhecimento, e você ainda vai participar de 2 lives comigo ao vivo para poder esclarecer todas as suas dúvidas em relação ao curso. Quanto você pagaria por cada live de 1 hora comigo para poder esclarecer todas as suas dúvidas? Você pagaria R$ 197, mas se você adquirir o curso de prescrição do exercício para idosos do Viajando pela Fisiologia até o final dessa aula, você vai levar isso gratuitamente. Então, recapitulando, se você adquirir o curso Prescrição do Exercício para Idosos do Viajando pela Fisiologia, o que você leva? Além de 11 módulos com mais de 12 horas de videoaula, você vai levar então ao bônus número 1, que é a palestra A Importância da Avaliação Física, o bônus número 2, que é o e-book exclusivo sobre prescrição do exercício para idosos do Viajando pela Fisiologia, o bônus número 3, 31 artigos das melhores revistas internacionais para leitura, o bônus número 4, além de ser inserido no Facebook secreto e utilizar todo o material gratuitamente no Facebook, você ainda vai participar de 2 lives ao vivo comigo para esclarecer as suas dúvidas. E, portanto, se você fosse adquirir esses produtos separadamente, você iria ter que investir R$ 1.288. Mas se você adquirir agora o curso completo com 11 módulos, com mais de 12 horas de videoaula, mais os 4 bônus, você iria pagar
Tudo isso R$ 1.585. Mas se você adquirir agora, você vai pagar somente R$ 167. Veja, material de ponta, material científico de alta qualidade, curso completo para você aprender, para você aumentar o seu conhecimento e poder prescrever exercício para idosos de forma efetiva e segura, por apenas R$ 167. E ainda, você pode pagar no cartão de crédito em até 12 vezes de R$ 16,27. São 12 parcelas de R$ 16,27. É muito barato. É menos do que um sanduíche por mês. Isso daria 55 centavos de real ao dia. Você vai deixar de aprender, você vai deixar de prestar um serviço de excelência para o seu aluno por causa de R$ 16,27 por mês? Claro que não. Então adquira agora, clique no botão aí que tem aí no chat, chamado Eu Quero Adquirir esse curso, para você adquirir em condições especiais até o final dessa aula. E mais, se você adquirir o curso agora, começar a assistir e não gostar, eu ainda te dou 7 dias de garantia incondicional, ou seja, a partir da data da compra, se você começar a assistir, em até 7 dias a partir da data da compra, se você não gostar, basta enviar um e-mail para contato@fabioseschini.com.br que eu irei devolver 100% do seu dinheiro. E tem mais. Se você adquirir esse curso agora, até o final dessa aula, além daqueles 4 bônus que eu te contei, você ainda vai ganhar um bônus especial, que foi uma palestra que eu ministrei sobre o treinamento HIIT na prevenção do risco cardiometabólico, que é um vídeo aula de aproximadamente 1 hora. Se você fosse adquirir esse produto separadamente, você iria pagar R$ 97, mas se você adquirir agora, você vai levar gratuitamente. Eu ainda vou te dar um bônus especial número 2, que são todos os slides do curso. São mais de 300 slides. E eu vou te dar em arquivo de PDF todos os slides do curso para você poder maximizar o seu aprendizado. Quanto custaria 300 slides? O preço é incalculável, por quê? Porque eu tive que estudar, eu tive que ler artigos, eu tive que construir os slides e você não vai precisar ler, você não vai precisar entender, você não vai precisar construir os slides, mas você vai ganhar de presente todos os slides do curso na área do aluno. Mas atenção, é somente para quem adquirir até o final desta videoaula. Então, recapitulando, o que você vai receber se você adquirir agora? 11 módulos do curso completo com mais de 12 horas de videoaula, por apenas R$ 167. Além disso, você vai receber, então, 4 bônus exclusivos gratuitamente e ainda vai receber mais 2 bônus especiais gratuitamente, ou seja, são 6 bônus gratuitamente. Quanto que você vai pagar por isso? Apenas R$ 167, ou se você preferir parcelar no cartão de crédito, são 12 parcelas de R$ 16,27. Então, se você quer se especializar, se você quer aprofundar o seu conhecimento, se você quer aprender mais sobre prescrição do exercício para idosos, são apenas 12 parcelas de R$ 16,27. E mais, quanto tempo o curso fica disponível para você? Durante 1 ano, a partir da data da compra. Esse 1 ano você vai poder assistir às aulas no horário que você quiser, de onde você quiser, você vai poder acessar do seu celular, você vai poder acessar do seu computador ou do seu tablet e vai poder assistir quantas vezes você quiser. É 1 ano de acesso ilimitado a todo o conteúdo do curso. E, portanto, se você clicar aqui na área do chat no botão Eu Quero Adquirir Agora, você vai ser direcionado então para a área do pagamento do Hotmart
que é uma área 100% segura, e aí você vai preencher aqui ó, o seu nome, o seu e-mail, vai preencher aqui os seus dados cadastrais e vai clicar aqui no próximo passo. E atenção, preencha o seu e-mail com cuidado, porque é através desse e-mail que você vai receber os links de acesso para o curso. Então, preencheu aqui os dados pessoais, clica no próximo passo, e no próximo passo você teria aqui então as opções de pagamento. Então eu posso fazer no cartão de crédito, e se eu optar pelo cartão de crédito, você vai inserir aqui então os dados do cartão, vai selecionar em quantas vezes você quer parcelar. Você pode pagar no boleto bancário, mas o boleto bancário é apenas em uma parcela de R$ 167. Você pode pagar pelo PayPal ou ainda por débito bancário. Então você seleciona aqui a forma de pagamento, digita os teus dados e clica aqui comprar agora. Quando você clicar no comprar agora, então pronto, você terá realizado, efetivado a compra online, e aí você vai receber 3 e-mails. Um e-mail do Viajando pela Fisiologia, agradecendo a confiança e confirmando a compra. Um e-mail do Hotmart confirmando a sua compra também, e um e-mail do Hotmart Club com o link de acesso para a sala de aula. Então você coloca na lupinha do seu e-mail e procura lá os e-mails do Viajando pela Fisiologia confirmando a sua compra, um e-mail do Hotmart atestando que você fez a compra com segurança, e um e-mail do Hotmart Club, onde você vai ter o link de acesso para a área do aluno. Então, se você clicar aqui no e-mail do Hotmart Club, você será direcionado então para esta página aqui, e aí basta você clicar no link de acesso. Clicando no link de acesso, você então digita aqui o seu e-mail, digita a sua senha, clica no entrar e você vai ser direcionado para dentro da sala de aula do Viajando pela Fisiologia. Então essa daqui é a sala de aula, aqui em cima você tem o nome do curso, aqui você tem a progressão, o quanto que você já avançou no curso, aqui você vai ter então um vídeo de boas-vindas, aqui embaixo você vai ter todos os módulos do curso e todos os bônus. Basta então clicar aqui no módulo 1, que vai aparecer no centro da tela, o vídeo aula, você clica no play e você vai começar a assistir às videoaulas. E o que é mais legal? É que no curso online você pode parar, você pode voltar e assistir quantas vezes você quiser. É 1 ano de acesso irrestrito. E aqui, galera, cada vez que você terminar um módulo, você vem aqui e clica aqui, ó, marcar como concluído. Por quê? Porque quando você terminar um módulo e clicar aqui, o sistema vai atestar que você progrediu, e quando chegar aqui em 100%, você vai vir aqui, quando chegar a 100%, então você vai vir aqui no seu nome, e você vai clicar aqui no seu nome e vai aparecer aqui, ó, ver certificado. Você clica em ver certificado, que vai fazer download automático do seu certificado. Então, esse é o modelo de certificado, ele vem aqui então com o seu nome, com a data de término do curso, e aqui a descrição dos assuntos abordados no curso e a carga horária. Então aproveite. Apenas R$ 167,00 ou 12 parcelas de R$ 16,27, mas somente até o final dessa aula. E se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para me enviar mensagem no WhatsApp do Viajando pela Fisiologia, que é o número 11 DDD São Paulo 974038856, ou pelo e-mail contato@fabioseschini.com.br. Se você ainda tem dúvida, envie uma mensagem para mim e o pessoal do meu suporte vai esclarecer a sua dúvida e vai te ajudar a adquirir o curso sobre prescrição de exercício para idosos. Então, recapitulando, e aí eu vou responder todas as perguntas. 11 módulos com mais de 12 horas de videoaula, você pagaria R$ 297,00. Mais 4 bônus, você pagaria R$ 1.288,00. Tudo você pagaria R$ 1.585,00. Mas hoje
você vai levar isso por apenas R$ 167. Mas é só hoje até o final desta videoaula. R$ 167 ou 12 parcelas de R$ 16,27, ok? Muito bem, nós temos aqui várias perguntas no chat e eu gostaria agora de responder às suas perguntas. Então, eu vou responder aqui pergunta por pergunta, ok? Então, vamos lá. Tem uma pergunta aqui dizendo assim, professor, o que são exercícios multimodais? O que são exercícios multimodais? Exercícios multimodais são exercícios ou são programas de exercício onde você dá diferentes estímulos para melhorar diferentes variáveis. Então, por exemplo, nós aprendemos no módulo 3 do curso completo que o processo de envelhecimento ele diminui a força muscular, que ele diminui o equilíbrio, que ele diminui a mobilidade, que diminui a capacidade aeróbica, que diminui a agilidade, que diminui a velocidade de caminhada do idoso. E, portanto, eu não conseguiria apenas com exercício aeróbico melhorar todas essas variáveis que foram impactadas pelo envelhecimento. Então, para eu conseguir melhorar a força, obrigatoriamente eu tenho que fazer treinamento resistido. Para eu melhorar a parte aeróbica, eu preciso fazer treinamento aeróbico. Para eu melhorar o equilíbrio, eu preciso fazer um treinamento específico para o equilíbrio. Então, o exercício multimodal é quando no meu programa de exercício tem exercícios para a melhora da parte aeróbica, para a melhora da força, da potência e da endurance muscular, para a melhora da agilidade, para a melhora da mobilidade, para a melhora do equilíbrio, ou seja, para a melhora de várias variáveis. Então, conforme eu mostrei aqui nesse bate-papo, a Organização Mundial da Saúde, a American Heart Association e o Colégio Americano de Medicina Esportiva, eles sugerem exercício multimodal para idosos, ok? Muito bem, tem uma outra pergunta aqui. Pessoas que passaram boa parte da vida sedentárias e agora estão no período da terceira idade, se começarem a praticar exercício regularmente, pode ter melhora da força, da mobilidade e da capacidade aeróbica? Claro que pode. O ideal é sempre começar um programa de exercício o quanto antes. Por quê? Porque o quanto antes eu começar, menos impacto na força, na condição aeróbica, nos indicadores de mobilidade eu vou sofrer. Mas se você imaginar uma pessoa que passou boa parte da vida sedentária e agora está no período da terceira idade, ou seja, tem 60 ou mais anos de idade, não tenha dúvida nenhuma que se eu começar a fazer exercício agora, essa pessoa vai melhorar a força muscular. Tanto é verdade que eu mostrei nos trabalhos dessa aula gratuita idosos com alta fragilidade fazendo exercício 2 vezes por semana e melhorando os indicadores de força muscular de membro inferior, melhorando indicadores de mobilidade e até da velocidade de caminhada. Então, o importante é o idoso começar o programa de exercício, o programa de exercício ser muito bem prescrito, organizado e monitorado por profissional de educação física competente para que ele possa ter benefícios com bastante qualidade, ok? Então vamos para mais uma pergunta aqui. Professor, para diminuir os efeitos da sarcopenia, é melhor o exercício resistido dinâmico ou isométrico? Ótima pergunta! Com certeza é melhor o exercício dinâmico. Por quê? Porque no dia a dia do idoso, em termos de contração muscular, o idoso para caminhar é contração dinâmica. O idoso para pegar, por exemplo, uma tigela no armário é contração dinâmica. Portanto, no dia a dia do idoso, ele usa muito a contração dinâmica, a ação muscular concêntrica e a ação muscular excêntrica. E, portanto, aumentar a força de contração muscular dinâmica é essencial na vida das pessoas idosas. Isso não quer dizer que você não deva dar exercícios isométricos. Deve dar, deve treinar a isometria. Entretanto, no dia a dia do idoso, o que o idoso mais usa, com certeza, é a contração muscular dinâmica, ok? Muito bem, vamos aqui então, tem outras perguntas aqui.
Professor, o curso tem certificado e de quantas horas é esse certificado? Olha, o curso Prescrição do Exercício para Idosos, baseado em evidências científicas do Viajando pela Fisiologia, ele tem certificado de 15 horas a aula e ele é válido para você colocar no seu currículo o certificado. No seu currículo você pode colocar todos os cursos que você fez na sua vida, desde que você tenha certificado. Então, com o certificado do curso online do Viajando pela Fisiologia, você pode colocar esse curso no seu currículo, e se você ainda for estudante, esse certificado ele é válido para horas de atividades complementares. Então, você também pode apresentar na sua faculdade o certificado e, portanto, você vai poder usufruir dessas horas, ok? Muito bem. Tem uma pergunta aqui muito interessante. O conteúdo do curso pode me auxiliar na construção do TCC, do curso de graduação? Olha, claro que sim. Inclusive você que está em processo de construção do TCC no curso de graduação, ou você que já é formado e está fazendo curso de pós-graduação e também está fazendo o seu TCC, o conteúdo do curso vai te ajudar e muito para você construir o seu TCC. Primeiro, pelo conteúdo. Você vai ter um conteúdo de altíssima qualidade científica que você vai poder incluir no seu TCC. E segundo, é que você vai ter 31 artigos, a maioria artigos das melhores revistas internacionais da área, para você poder fazer download, ler o artigo e referenciar no seu TCC. Que geralmente seriam artigos que vocês que estão estudando não teriam acesso, porque são artigos que você teria que pagar aí $40, ok? Olha, tem mais uma pergunta aqui, dizendo assim: idosos com hipertensão arterial e diabetes, existem recomendações diferenciadas em relação aos idosos sem hipertensão e diabetes? Olha, essa é uma excelente pergunta. Por quê? Porque quando você fala de prática de exercício para pessoas que são hipertensas e que são diabéticas, existem cuidados específicos que todo profissional de educação física deve absorver e colocar em prática. Por exemplo, nós sabemos que em idosos hipertensos, quando vão fazer lá, por exemplo, exercício resistido na musculação, que a sobrecarga de peso não pode ser uma sobrecarga acima de 60% de um RM. Por quê? Porque se for acima de 60% de um RM, isso pode desenvolver aquilo que nós chamamos de picos pressóricos. E quando você faz exercício no hipertenso, o mais perigoso é justamente esses picos pressóricos. Então, nós temos que evitar esses picos pressóricos. E como que nós evitamos? Tomando alguns cuidados importantes em relação a essas questões, que no módulo 11 do curso eu pontuo os cuidados para o idoso obeso, os cuidados para o idoso hipertenso, os cuidados para o idoso diabético, os cuidados para o idoso que tem doenças como artrite e artrose, que você deve levar em consideração na prescrição do exercício, ok? Nós temos aqui mais uma pergunta que diz assim: professor, a linguagem utilizada no curso, ela é muito técnica? Olha, a linguagem utilizada no curso, ela é uma linguagem similar à que você ouviu aqui. Eu tenho comigo que eu quero sempre me comunicar com meus alunos numa linguagem de fácil entendimento e de alta aplicabilidade. Por quê? Porque eu quero ser entendido pelos meus alunos. Então, a linguagem do curso, ela é uma linguagem bastante simples e bastante aplicável. Acho que isso é o mais importante, é aplicável. Você vai entender e vai conseguir aplicar, ok? Outra pergunta aqui, professor, os slides do curso estão sendo disponibilizados para os alunos? Sim, são mais de 300 slides. Esses slides estão disponíveis na área do aluno em formato PDF, todos os slides, inclusive com um campo lateral para que você consiga fazer as suas anotações para você maximizar o seu aprendizado, ok? Muito bem, tem outra pergunta aqui, professor.
O treinamento resistido realizado em máquinas, ele pode aumentar a função aeróbica do idoso? Olha, excelente pergunta. Pode sim. Inclusive no curso completo eu mostro alguns trabalhos internacionais que mostraram exatamente isso. Que a prática de exercício resistido, bem prescrita, bem monitorada e bem aplicada, além de melhorar a força muscular, a potência muscular, também melhora a capacidade aeróbica do idoso. Então, eu apresento isso com mais detalhes no módulo de benefícios do exercício, ok? Então, vamos avançar aqui. Mais perguntas, professor? Quanto tempo o curso ficará disponível para eu assistir? Olha, o curso, a partir da data que você adquirir o curso, você tem 1 ano de acesso irrestrito no curso para você acessar a área do aluno no horário que você quiser, quantas vezes você quiser e de onde você quiser. Então, por exemplo, se você quiser acessar a área do aluno para assistir um trecho do curso às 3 horas da manhã, basta acessar a área do aluno. Ah, mas e se for no horário do meu almoço? Você também pode. Por quê? Porque a plataforma ela funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, ela nunca fecha ou para. Então você tem acesso ilimitado do seu celular, do seu tablet, do seu computador, para acessar e assistir quantas vezes você quiser, no horário que você quiser, de onde você quiser, ok? Então, é acesso irrestrito. Uma outra pergunta aqui, professor, e se eu tiver alguma dúvida ou dificuldade em relação ao material do curso, como acessar, ou dificuldade que eu não consiga resolver? É por isso que aluno meu, aluno do Viajando pela Fisiologia, ele tem acesso direto ao suporte através do WhatsApp do Viajando pela Fisiologia. Se você tiver alguma dificuldade de acesso ou alguma dificuldade, alguma dúvida em relação à plataforma, como acessar, como fazer download, por exemplo, do certificado, basta enviar uma mensagem de WhatsApp para o número 11, que é o DDD de São Paulo, 97403-8856, que o pessoal do suporte vai te orientar rapidamente como resolver o seu problema. Então aqui você tem suporte pós-venda todos os dias da semana para poder te ajudar, ok? Bom, nós temos mais uma pergunta aqui. E essa pergunta realmente ela é muito interessante. Professor, na sua opinião, os profissionais de educação física que trabalham nas academias, eles estão realmente, eles estão realmente preparados para prescrever exercício de forma organizada e segura para idosos? Olha, excelente pergunta. Nós vivemos dentro da academia e no ano passado eu fiz um trabalho junto com o meu orientador, professor Ailton Figueira Júnior, de doutorado, que mostrou que as pessoas nas academias não têm conhecimento sobre como prescrever, quais variáveis considerar no programa de exercício para as pessoas idosas. E mais, se não tem conhecimento das variáveis de prescrição, eu pergunto para você, você acha que eles vão ter conhecimento dos cuidados que devem ser observados, por exemplo, para um idoso diabético? Com certeza não. Por quê? Porque os cuidados na orientação de exercício para o idoso diabético é muito mais específico do que dizer como controlar a intensidade, por exemplo, no treino resistido. Então, infelizmente, a população brasileira está envelhecendo numa velocidade muito grande e a educação física não está preparada para atender esta demanda. Por isso que eu vou voltar a repetir para você. O curso online do Viajando pela Fisiologia vai te ensinar quais são as principais alterações de envelhecimento na aptidão física, quais são as consequências na capacidade funcional, como prescrever exercício segundo as orientações mundiais para idosos e os cuidados que você deve ter na organização de programas de exercício para idosos diabéticos, idosos hipertensos, idosos obesos, idosos com doenças osteomusculares. E tudo isso por quanto?
por apenas R$ 167,00 ou 12 parcelas de R$ 16,27. Você vai deixar de se especializar, de aumentar o seu conhecimento, de ter mais excelência no seu atendimento lá na academia com o idoso por causa de R$ 16,27 por mês? Não faça isso com você. Invista em você, invista em conhecimento, ok? Muito bem. Tem uma pergunta aqui que fala assim: e se eu tiver dúvidas em relação ao conteúdo do curso? Tem como esclarecer as dúvidas com o professor? Tem sim. A partir do momento que você adquire o curso, você vai ser convidado a entrar no Facebook secreto do Viajando pela Fisiologia, e nesse Facebook secreto você vai poder interagir com outros alunos do curso, você vai ter acesso a materiais exclusivos do Viajando pela Fisiologia, a mais artigos, mais vídeos, e você vai poder mandar mensagens para mim via Facebook para poder esclarecer as suas dúvidas. Então, aqui no Viajando pela Fisiologia, você tem suporte para o aluno o tempo inteiro, tudo bem? Tem uma outra pergunta aqui. Após efetuar o pagamento, como poderei acessar a área do aluno e aproveitar todo o conteúdo? Olha, quando você faz o pagamento, se você fizer pelo cartão de crédito ou pelo cartão de débito, automaticamente você já recebe o e-mail do Hotmart Club com o link de acesso à sala de aula. Então, a liberação do acesso à sala de aula ele é automático. Se você optar por pagar no boleto bancário, você só vai receber o link de acesso após o seu banco confirmar o pagamento. Então, após o seu banco confirmar o pagamento, você tem até 3 dias para receber o e-mail do Hotmart Club com o link de acesso. Bom, tem outra pergunta aqui que fala assim: professor, por que é importante o aumento da força muscular nos idosos? Por uma razão muito simples. Força muscular é sinônimo de vida nas pessoas idosas. Por quê? Porque as pessoas idosas precisam de força para caminhar, precisam de força para levantar da cadeira, precisam de força para caminhar, força para fazer as atividades do dia a dia. E força muscular sozinho é uma variável preditiva de mortalidade, isto é, se a força muscular for baixa, o risco de mortalidade aumenta. Se a força muscular for alta, o risco de mortalidade diminui. Por quê? Porque se eu tiver força, se o meu idoso tem força, ele se locomove mais, ele faz mais atividades motoras. E se o meu aluno idoso não tiver muita força? Ele vai passar a maior parte do tempo sentado, e sentado significa estar sedentário, e essa é, sem dúvida nenhuma, um grande agravante para a mortalidade. Então, aumentar a força, ela é essencial, ok? Bom, tem mais uma pergunta aqui. Em quanto tempo após eu adquirir o curso eu consigo ter acesso ao certificado? O certificado ele fica disponível após 7 dias que você adquiriu o curso e após você ter finalizado todos os módulos do curso, você mesmo faz download lá na área do aluno, ok? Bom, tem uma última pergunta aqui. Professor, explique melhor sobre a garantia de 7 dias. Funciona assim. Se você clicar agora no botão de compra e adquirir o curso do Viajando pela Fisiologia, a partir de hoje você tem 7 dias de garantia 100% incondicional. O que significa isso? Por exemplo, eu comprei agora pelo cartão de crédito. Então daqui 10 minutos eu posso entrar na área do aluno e começar a assistir os videoaulas. Se eu não gostar da aula, por qualquer razão, eu não gostei da voz do professor, eu não gostei da cor do slide, não tem problema nenhum. Nos primeiros 7 dias, se você não gostou do curso, se você achou que o curso não é para você, que o curso não vai acrescentar para você, basta enviar um e-mail para contato@fabioseschini.com.br solicitando o reembolso integral do pagamento do curso, que eu vou, sem te fazer nenhuma pergunta, eu vou reembolsar 100% do seu investimento. Mas isso só é possível fazer nos primeiros 7 dias após você adquirir o curso, ok?
Bom, gente, então nós vamos finalizando essa aula por aqui. Então, quero voltar a dizer para você: curso do Viajando pela Fisiologia, prescrição do exercício para idosos baseado em evidências científicas. São 11 módulos com mais de 12 horas de videoaula, mais 6 bônus gratuitos se você adquirir agora. E se você adquirir agora, quanto que você vai investir nisso? São apenas R$ 167,00 ou 12 vezes de R$ 16,27. E tem mais uma pergunta aqui, ó. Professor, eu só posso adquirir o curso amanhã. Como fazer? Olha, eu não consigo segurar as condições de preço e de bônus para amanhã. Essa condição de preço e essa condição de bônus, esses 6 bônus gratuitos, é para quem efetivamente adquirir o curso agora, neste momento. Então, se você só pode adquirir amanhã, então emite um boleto, e aí com o boleto agora, você emitindo o boleto agora, você garante as suas condições na compra do curso do idoso pela fisiologia, e amanhã você efetua o pagamento do boleto, ok? Então, gostaria de agradecer a atenção de todos, dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento sobre exercício idosos, e espero encontrar vocês muito breve dentro do Facebook fechado do Viajando pela Fisiologia, para poder esclarecer as dúvidas sobre o curso. Então, gostaria de agradecer a todos, desejar a todos um excelente dia e muito sucesso. Um grande abraço e nos vemos no Viajando pela Fisiologia.